Bom dia, meninos! Na nossa aula da semana, a gente vai continuar o assunto de óptica geométrica. E esse assunto de óptica geométrica, a gente vai partir da reflexão da luz para fazer um breve resumo do que foi a aula passada. A gente já sabia a reflexão da onda, e como a luz a gente já sabe que é uma onda eletromagnética, ela obedece às características que a gente viu lá na reflexão de ondas. Só que aqui, como a gente estuda óptica, que é particularmente a luz, a gente vai ver a reflexão da luz. Então, quando um feixe de luz atinge uma superfície de separação entre dois meios, pode ocorrer um fenômeno conhecido como reflexão. Então, o fenômeno da reflexão, ele é um negócio assim. Eu tenho aqui uma fonte de luz, que é uma lanterna, e uma superfície metálica lisa e polida. Ou seja, essa lanterna projeta um feixe de luz sobre essa superfície e ela reflete essa luz. E a reflexão na óptica geométrica, ela é descrita através desses raios retilíneos. Exatamente porque a gente já viu e vai ver aqui também que a propagação da luz ela é retilínea. Aqui nesse ponto a gente tenta ver a mesma representação do desenho ao lado, só que sob uma perspectiva bidimensional. O cara tentou desenhar em 3 dimensões e aqui em 2 dimensões, que é o que a gente vai ver nos nossos exercícios e no nosso livro. Então, reflexão é o fenômeno pelo qual o feixe de luz atinge a superfície de separação entre dois meios e retorna ao meio onde já se encontrava, propagando. Pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma reflexão regular, que é esse caso aqui, que é o que a gente vai estudar, né? Que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, ou pode ser uma reflexão difusa. Reflexão difusa, o ângulo de incidência não é igual ao ângulo de reflexão por conta da natureza da superfície. No caso aqui, ela é uma superfície rugosa. E essa superfície rugosa aí leva com que esses raios eles não reflitam com o mesmo ângulo. Beleza? Então vamos em frente. Então, a gente já falou também sobre as cores dos objetos na aula passada, que a cor do objeto, basicamente, ela se forma através da reflexão da luz policromática, que a gente vai ver daqui a pouco que é a luz policromática, ou da absorção. Então, uma coisa é preta quando ela absorve toda a luz policromática. Uma coisa é branca quando ela reflete toda a luz policromática. Uma coisa adota uma cor, por exemplo, azul, vermelho, quando ela reflete somente o espectro daquela luz. Um feixe de luz pode ser monocromático, quando possui apenas uma cor associada a ele, ou policromático, quando possui várias cores. Essas várias cores aí são 7 cores, são aquelas 7 cores do arco-íris. Então eu tenho aqui um instrumento que é o prisma, e a gente vai ver isso no futuro, que ele tem uma função. Ele decompõe a luz branca, ou seja, a luz policromática, em todos os espectros de luz. E como vocês podem ver aqui, ó, a luz do Sol, por exemplo, ela é policromática e possui uma infinidade de cores à sua composição, as quais podem ser divididas em 7 cores principais: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, quando a luz branca policromática atravessa um instrumento chamado prisma de vidro, ela se decompõe nas 7 cores básicas. Propagação retilínea da luz. Nos meios homogêneos, isotrópicos e transparentes, a luz se propaga em linha reta.
Princípio da independência dos raios luminosos. Isso quer dizer que quando um raio cruza pelo outro, não há interferência de um raio pelo outro. A gente está vendo aqui, ó, esse efeito luminoso aqui, e quando alguns raios se cruzam, eles não se interferem entre si. Esse é o princípio da independência. Consequências da propagação retilínea da luz. Ora, quando a luz se propaga como um raio de forma retilínea, existem consequências. Uma delas é a formação de sombras, e a gente viu na aula passada também que sombras se formam através da iluminação parcial ou nenhuma iluminação de determinado objeto. Então, eu tenho aqui um exemplo, a gente não vai resolver agora, é um exemplo que vai aparecer no futuro, nos nossos exercícios, em que um aluno deseja determinar a altura do edifício, mediu o comprimento da sua própria sombra e obteve o valor de 60 centímetros. E para o edifício, 5,4, sabendo que a altura do aluno é de 1,60, determina a altura do edifício. A gente não vai resolver esse problema agora, a gente só vai ver que a propagação retilínea da luz, ela vem para resolver alguns problemas, e não é à toa que o conteúdo que a gente está estudando agora se chama óptica geométrica, porque agora vai aparecer a geometria da coisa. Percebam que a luz, aqui ela, tá vendo? Ó, vou tentar desenhar ela aqui. Ela vem de forma retilínea, bem aqui, ó. E em algum momento ela forma uma imagem, tá aqui a imagem. Ó. Que imagem é essa daqui? Que figura geométrica é essa daqui? Isso aqui é um triângulo. Triângulo retângulo, né? Ele é um triângulo retângulo. Ver se eu coisei aqui. Olha aqui, ó. Ele é um triângulo retângulo. Bem aqui. E esse também aqui é um triângulozinho retângulo. Esse triângulozinho formado entre a altura do rapaz e a sombra do rapaz. A altura do prédio e a sombra do prédio. Então, a gente tem um caso clássico aí que a gente estudou em matemática que se chama semelhança de triângulos. Semelhança de triângulos. Então, através da semelhança de triângulos, levando em consideração que o raio de luz ele se propaga retilineamente, a gente tem condição, e foi o que aconteceu no problema aqui, de calcular, por exemplo, a altura do prédio, partindo do princípio que eu sei só a sombra do prédio, o tamanho da sombra do rapaz e a altura do rapaz. Então, através de semelhança de triângulos, eu consigo calcular essa altura desse prédio. E a gente vai ver isso aí também. Beleza? Então, continuando aqui, vamos lá. No nosso próximo slide, eu tenho aqui a seguinte situação. Deixa eu ver o próximo slide aqui. Eu tenho aqui um exemplo prático da vida da gente sobre sombra, né? Então, nesse exemplo prático aqui, eu tenho o Sol, e o Sol, ele ilumina a Terra, óbvio, né? E durante alguns momentos do dia, a Lua, ela fica nessas 4 posições aí. Essas 4 posições vão dizer para a gente, vão mostrar para a gente o chamado calendário lunar. Então, percebam que quando a Terra a Lua está entre a Terra e o Sol, eu tenho aqui, durante 7 dias e meio, uma condição chamada Lua Nova. Então, a Lua Nova, ela é aquela Lua que é semi-iluminada pela Terra, ou pelo Sol, aliás, e ela surge no horário específico do dia, ou seja, a Lua Nova, ela surge na parte do dia, né? É aquela parte que a gente vê a Lua durante todo o dia. Então, aquilo ali é Lua Nova. Nessa segunda posição aqui,
eu tenho o quarto minguante, que é exatamente quando ela está saindo da lua cheia. Quando ela está saindo da lua cheia, eu tenho um quarto minguante. Era mais fácil ter ensinado daqui para cá, né? Então, quando ela vai daqui para cá, que ela está nessa posição aqui, durante 7 dias e meio, ela está no quarto crescente. Então, a gente vê a lua desse jeito no céu. Ela vai nascer a quarto crescente em determinado horário do dia e ela vai ficar 12 horas naquele estado. Passados 7 dias e meio, ela fica nessa situação e ela vira lua cheia. Aí depois volta, ela começa o quarto minguante e o ciclo fica para sempre. Então, o nome desse ciclo aqui é o ciclo lunar. Ele dura o mês todo, né? Aliás, ele dura 28 dias, né? Ele dura 28 dias, porque cada ciclo desse daqui dura 7 dias e meio. Beleza? E tem aquele que a gente falou, que é o eclipse, né? O eclipse é exatamente quando a Lua também ela está entre o Sol e a Terra. Então, por que a gente não tem um eclipse todo dia? Já que, no caso anterior, a gente viu que tinha um momento que a Lua ficava entre o Sol e a Terra. Por quê? Porque o Sol, a Lua e a Terra, eles não estão em movimento de translação sobre o mesmo plano. Se fosse o mesmo plano, nós teríamos um eclipse todo dia. Como eles estão em planos diferentes, ou seja, a Lua ela gira em torno da Terra com um plano de tantos graus inclinado no plano de rotação de translação da Terra. Quando, obviamente, esses planos se alinham, é que tem o eclipse. Então, no caso aqui, eu tenho o Sol iluminando a Terra e a Lua está bem no meio, coincidiu. Então, nessa regiãozinha aqui que está toda escura, eu tenho o eclipse total e eu tenho essa figura, e essa figura é o que a gente vê quando a gente olha para o céu. E nessa região aqui, onde é a região de penumbra, eu tenho um eclipse parcial. Beleza? Eu tenho também a condição que existe o eclipse da Lua, que é exatamente quando a Terra está entre o Sol e a Lua. O que é que acontece? O eclipse da Lua, a Lua fica na sombra da Terra. Então, quando a Lua está na sombra da Terra totalmente, esse eclipse da Lua é chamado eclipse total. Quando o eclipse é parcial, a Lua fica numa região intermediária aqui da sombra ou então de penumbra. Então eu tenho o eclipse parcial. Mas o nosso conteúdo de hoje trata de espelhos planos. Então eu tenho aqui uma figura de um jarro em frente a um espelho. Então uma das características do espelho, que a gente sabe, além da reflexão da nossa imagem, é o fato de, por vezes, ele inverter essa imagem, né? Então, o fenômeno associado ao espelho é exatamente o fenômeno da reflexão, onde o raio incidente incide sobre um plano, que no caso o plano do espelho, ele reflete perfeitamente e reflete esse raio. Então, as leis da reflexão regular me dizem que o raio incidente, a normal, e o raio refletido são coplanares. O que é que isso quer dizer? Que eles estão no mesmo plano. Ele não pode, por exemplo, bater aqui e refletir direto na tela do computador, então sair nos seus olhos. Ele tem que sair exatamente aqui no mesmo plano. A outra lei de reflexão, e a gente já sabia lá pelas ondas, é que o ângulo formado pelo raio de incidência, que é esse aqui, ó, raio de incidência, é igual ao raio de reflexão. Então, esse mesmo ângulo aqui que incidiu sobre o plano, ele é igual ao ângulo que refletiu. Construção de imagens. Para que um observador consiga ver a imagem refletida pelo espelho, é preciso que os raios
provenientes do objeto sejam refletidos pelo espelho e alcancem seu olho. Isso pode acontecer para diferentes posições do observador. O que está se dizendo é o seguinte: se eu tenho um espelho aqui e esse objeto aqui ele incide, a luz que vem dele ou a luz que reflete nele incide sobre o espelho, eu vou ver simplesmente se o meu olho tiver na abertura do campo visual. Por exemplo, se o meu olho estivesse bem aqui, nessa região ou nessa daqui, eu jamais enxergaria o objeto. Beleza? Então, a formação de imagem é assim. Outra coisa, a distância que a gente observa a imagem, ela vem de um ponto que a gente vai ver que está atrás do espelho. Eu vou tentar uma figura mais fácil aqui para a gente tentar ver isso. Então, eu tenho aqui a seguinte situação. Eu tenho um objeto aqui e a luz dele, ou a luz que refletiu nele, bate no espelho e reflete no olho da pessoa, chamada de observador. O observador vai observar, vai perceber esse objeto através do espelho num ponto atrás do espelho, que é esse ponto aqui. Esse ponto formado atrás do espelho a gente chama de imagem. Então, guardem essas duas coisas aqui, essas duas palavras, objeto e imagem, porque no futuro a gente vai ver que a formação de imagens depende da distância do objeto na frente do espelho. E esse espelho a gente vai ver nas próximas aulas que nem sempre ele é um espelho plano. No caso aqui, ele é um espelho plano. Percebam duas coisas aqui, que o espelho ele é representado por uma barra, no caso do espelho plano, e essa barra ela é retilínea e ela tem esses cortezinhos aqui, ó, que parece um pelinho. Essa é a representação de um espelho. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a imagem se forma atrás do espelho sob a mesma distância que ela estava lá. Ó. Essa distância do objeto até o espelho é igual à distância do espelho até onde foi formada a imagem. Então, eu tenho aqui a formação da imagem de um corpo extenso na frente de um espelho. Essa imagem aí, a gente percebe que ela é uma placa, que é um objeto, que tem o formato da letra F. Então, observando esse caso aqui, a gente percebe que a imagem formada atrás do espelho, que é chamada de imagem reversa ou imagem virtual, ela se inverteu. E ela se inverteu exatamente pela condição de que o corpo extenso é formado por vários pontos, e os pontos formadores dessa imagem elas vão se formar atrás do espelho sob a mesma distância de onde ele está. Então, se eu tenho esse ponto aqui, ele vai se formar atrás do espelho na mesma distância que ele está do espelho. Então, daqui para cá, é a mesma distância. Eu chamar esse ponto aqui, eu posso chamar esse ponto aqui, por exemplo, de ponto A. Aqui A. E esse ponto aqui, ele vai ser um ponto A'. Tá, tá uma linhazinha aqui, não consegui, deixa eu ver aqui, linha, pronto. Esse ponto aqui, vou tentar continuar aqui. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo. Esse aqui, vou botar aqui, pronto. Esse ponto aqui, ele vai ser o ponto B. E esse ponto ele vai se formar bem aqui, na mesma distância que ele está do espelho. E assim com o restante dos pontos. Esse ponto aqui, ele está à mesma distância desse do espelho. E esse ponto aqui também, e esse ponto, e esse ponto, e esse ponto. Todos eles vão se configurar na mesma distância do espelho. Ó. Isso vai fazer com que, quando eu ligar todos esses pontos, vou tentar ligar todos os pontos aqui, eu vou ter uma imagem invertida. No caso aqui, o F, ele se inverteu. Por isso que quando a gente olha
uma frase escrita no espelho, ela se inverte. Por conta disso, em alguns carros de urgência, de emergência, como no caso de uma ambulância, a gente tem escrito ao contrário. Percebam que aqui está escrito ao contrário. Ambulância, só que está escrito ao contrário. Por quê? Porque quando o cidadão que estiver dirigindo um carro e a ambulância vier atrás e ele olhar pelo retrovisor, essa palavra vai ser invertida naturalmente pelo espelho e ele vai ver normalmente escrito o nome ambulância. Para concluir nossa aula, existe aqui uma característica chamada associação em ângulo entre dois espelhos planos. Então, se eu tenho dois espelhos planos e eu configuro esses espelhos para ficarem juntos formando um ângulo qualquer, que a gente vai chamar esse ângulo aqui de alfa, aqui o ângulo, a quantidade de imagens n, o número de imagens que vai aparecer, vai ser dado por essa forma. Todo mundo já viu que às vezes a gente fica na frente de um espelho e de outro, né? E a gente vê infinitas imagens caminhando para o infinito. Quando a gente coloca os dois espelhos um ao lado do outro sob um ângulo, ele vai formar várias imagens. E essas várias imagens, elas são dadas contáveis através dessa fórmula aqui. Então eu tenho aqui o F, que é aquele objeto, e ele está em frente de um espelho duplo. E esse espelho aqui duplo, tá vendo? Ele está formando um ângulo de 90 graus. Então, se eu colocar aqui 360 dividido por 90, dá quanto? Dá 4. 360 dividido por 90 dá 4. 4 menos 1, 3. Então, quantas imagens formou? 1, 2, 3. Quantas imagens atrás do espelho virtuais eu consigo ver? 3. Se for um ângulo, dependendo com que esse ângulo vai variar, vai formar mais ou menos imagens. Beleza? Então, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai ver espelhos esféricos.